estamos? Todos bem? Espero que sim. Estamos quase caminhando para o final, faltam poucos capítulos. Como eu disse no início, eu não fiz aqui o compromisso de contar toda a história. E a essa altura do campeonato, caro ouvinte, caro espectador, como diria Bentinho, meu caro leitor, eu espero que vocês já estejam chegando ao final da leitura do livro também. Na última aula, nós falávamos um pouquinho sobre a questão jurídica. Pois bem, vamos nos lembrar que Bentinho fez um curso de Direito aqui na obra Dom Casmurro. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas também foi estudar em Coimbra, foi até para a Europa. Bentinho estudou em São Paulo. Vários personagens machadianos, claro, não poderia ser diferente, porque Machado de Assis vai relatar essa sociedade burguesa carioca em ascensão só não, cristalizada, né? Uma sociedade de poucas pessoas, uma sociedade escravocrata, uma sociedade latifundiária, uma sociedade que lucrou muito, né, com relação ao Brasil ser um país de império e que, mesmo republicano, explorou muito a mão de obra. Então, muitos ficaram ricos e herdaram fortunas às custas de uma grande desigualdade social, em que nas entrelinhas e estudando a história de vida de cada um dos personagens, a gente vai perceber isso. Aqui, por exemplo, mesmo sabendo que Escobar e Bentinho trabalham como comerciários, quase nada ou praticamente nada é falada sobre a vida de trabalho, a vida financeira. A única parte do livro em que fala de finanças, em uma preocupação com, por exemplo, economias, é o que eu disse na última aula a respeito de Capitu, fazendo economias com as libras esterlinas. Então, Bentinho fez direito, formou-se em bacharel, mas não exerceu a profissão, assim como Brás Cubas também não exerceu a profissão. Nós podemos fazer uma leitura, então, dessas personagens machadianas, em que o curso de Direito pode até fazermos uma leitura que é uma crítica, porque são personagens que se tornaram profissionais medíocres na área de formação e que, por isso, foram exercer uma outra profissão. Qual seria verdadeiramente a análise e a leitura que Machado de Assis gostaria que nós fizéssemos? Mais uma vez, isso fica em aberto, né? Como uma grande obra literária clássica que deixa em aberto essa interpretação. Apesar de que, na obra, Bentinho trabalha como um advogado em causa própria, acusando a esposa o tempo todo, como se ele quisesse nos induzir, né, a falha, ao erro da esposa ou a falha ao erro do casamento. Por que o casamento não deu certo? Né? Eu não gostaria de chegar aos finalmente do livro sem que você, caro leitor, terminasse essa leitura. Mas fato é em que nós teremos um fim trágico para essa história. Não é uma história de viveram felizes para sempre. Eu disse, são 2 anos de felicidade conjugal. E depois o ciúme, pouco a pouco, dia a dia, toma conta de Bentinho. Então, nós precisamos fazer uma interpretação aqui, que Bentinho só é advogado na história quando ele acusa Capitu, sendo advogado em causa própria, se inocentando. Se a gente for comparar com uma outra grande obra escrita nessa época, uma obra portuguesa escrita por Eça de Queiroz, que eu indico para vocês que leiam esta obra, que é O Crime do Padre Amaro. Em O Crime do Padre Amaro, eu vou ter o personagem Amaro, que o tempo todo na obra, o Eça de Queiroz, mesmo a obra sendo narrador em terceira pessoa, onisciente e onipresente, nessa obra, esse narrador tenta o tempo todo trabalhar de advogado de defesa de Amaro. Esse narrador, em terceira pessoa, ele é um verdadeiro advogado de defesa de Amaro, porque por mais que Amaro cometa seus crimes, seus erros e seus pecados, o leitor é levado, de certa forma, a inocentar Amaro. Então, são várias as obras literárias que são escritas no final do século XIX e que trazem esse diferencial de uma mulher adúltera, que não é o caso de Bentinho, porque aqui é só uma possível traição.
Se a gente for levar para a análise jurídica também, nós vamos ver que o discurso jurídico, ele é toda uma hermenêutica. Então, existe uma certa dificuldade de entendimento que só quem estuda, tanto a lei pura, como a gente fala, né, os códigos, o Código Civil, o Código Penal ou os estatutos, e também vai ler as doutrinas, que são escritores como se fossem críticos literários, são doutrinadores que estudam as leis, estudam as jurisprudências e tentam tirar as suas interpretações. Então, eu poderia aqui fazer uma ligação entre a análise jurídica de um processo, né, que é feita pelo advogado de defesa, pelo advogado de acusação e que depois precisa de um mérito vindo do juiz, mas não deixa de ser uma forma de interpretação. Que é por isso que eu tenho a primeira instância, então eu vou ter os tribunais, eu vou ter os desembargadores, às vezes eu tenho um processo que chega até ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque juízes anteriores podem ter dado um veredito que subindo, a gente fala subindo, né, que a gente tem essa impressão de segunda instância, terceira instância, última instância, todos os recursos que um processo tem, que a gente chama de devido processo legal, que é o direito de defesa, até a última instância, e a gente vai ver que há interpretações diferentes. Então, duas coisas que parecem assim, olha, é uma obra de ficção, é uma obra literária, então é uma obra aberta. Eu posso interpretar de uma forma, eu posso interpretar a personalidade do Bentinho de uma forma, a personalidade de Capitu de outra forma, de Escobar também, e cada leitor em cada época da sua vida, da sua experiência, ele vai ter uma interpretação. Mas no direito, na linguagem jurídica, que alguns chamam até de juridiquês, a gente pensa assim que isso não existe, né? Não, mas a lei é uma só, a lei é igual para todos. Sim, a lei é, mas há interpretações diferentes. Eu só gostaria de abrir esse parênteses aqui agora, porque nós temos vários estudos de direito e literatura, exatamente porque nós estudamos, analisamos o comportamento de personagens. Então, assim como advogados e juízes analisam, estudam um processo, estudam um comportamento na vida real, na literatura, muitos personagens, assim, lendo alguns escritores que eu mencionei para vocês lá no começo da aula, como a Luiz Carvalho Filho, por exemplo, e vários outros escritores que analisam o direito e analisam a linguagem literária e analisam personagens. Por quê? Porque às vezes alguns personagens trazem histórias tão inusitadas que são experiências novas para se trazer para a norma jurídica, para se trazer para o regramento jurídico e fazer um estudo, como é o caso da Capitu, né? Qual seria o julgamento de Capitu? Várias escolas, universidades, em cursos de letras, nós já tivemos o tal do júri simulado, fazendo o julgamento de Capitu. Mas em universidades e em cursos do direito, do bacharel em direito, nós também temos júri simulado de Capitu. Se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Se fosse no século XIX, a Capitu seria acusada de adultério? Sim, ela pegaria uma pena. Ela poderia ficar meses e até mais de um ano aprisionada, em cela, de prisão mesmo. E perguntem para mim, e o amante teria alguma pena? Não, a pena era só para a mulher, nesse direito penal, tá certo? E assim a gente termina mais essa aula, mas vamos ter mais, tá quase terminando.